Bom dia a todos e a todas, meu nome é Cíntia, sou professora na URGS, no Campo Litoral Norte, sou geógrafa de formação. Nesse semestre nós vamos trabalhar junto a disciplina de princípios de cartografia, sou pesquisadora e professora na área da cartografia, sobretudo faço uma análise, uma reflexão e uma pesquisa da relação entre a cartografia e as lutas sociais, né? Para mim, o trabalho na educação à distância é um desafio que se coloca, sobretudo para discutir uma relação da educação e uma relação de um processo de ensino e aprendizagem a partir do estabelecimento de um vínculo político e social com o processo de formação de cada um de nós, tanto dos estudantes como de nós, professores, tá? Quero dar boas-vindas, desejar que nesse módulo, né, nós trabalhamos a disciplina de cartografia não só de forma interativa, mas de modo a problematizar uma compreensão e uma apropriação da cartografia como uma estratégia política de apropriação do espaço, né? O que significa isso? Isso significa que a gente tem como objetivo com essa disciplina ensinar não apenas as técnicas de representação cartográfica, né, aquelas técnicas que a gente conhece classicamente, como o recurso da escala, o recurso dos sistemas de referência, das curvas de nível e toda a estruturação de um processo técnico da cartografia, mas também da compreensão dos processos de mapeamento, das proposições, das composições dos mapas e também de uma apropriação, de uma leitura espacial e geográfica de como nós realizamos e de como nós produzimos esse espaço que a gente vive, né? É uma disciplina introdutória, portanto, o nosso objetivo é dar início a uma discussão e a uma apropriação da cartografia como uma linguagem e, sobretudo, pensando no processo da formação do professor de geografia, né? A disciplina ela está distribuída em 3 eixos fundamentais. O primeiro eixo é a estruturação desses conteúdos técnicos da geografia, da cartografia, na verdade, que é a escala, a curva de nível, os sistemas de referência e o processo de produção das legendas, né? Ou seja, das chaves de interpretação da representação espacial. Esse é o primeiro eixo. O segundo eixo diz respeito à construção do processo de mapeamento, que a gente vai construir junto com o primeiro eixo, compreendendo a apropriação da elaboração do mapa de modo amplo e restrito para todos nós, né? Eu defendo a postura de que a cartografia tem que ser popularizada, como ela vem sendo popularizada, no nosso processo de questionamento sobre a desigualdade espacial e do nosso processo de luta, né, por uma apropriação do espaço com justiça espacial. O que isso significa? Que a cartografia seja capaz de, a partir das suas representações, questionar e reivindicar, por exemplo, o direito à moradia, o direito a condições mínimas de estruturação dos bairros, o direito à terra, o direito à produção, o direito ao trabalho, e que a cartografia seja uma estratégia importante também para compreender as estratégias da produção desigual do espaço, né? O que isso significa? Que a partir das leituras dos mapas, nós sejamos capazes de compreender quais são as relações sociais, políticas, econômicas que produzem essa desigualdade espacial e esse espaço desigual. Esse é o objetivo.
e no processo da cartografia escolar, que o aluno seja capaz de realizar politicamente a produção e a leitura de mapas, mas que se aproprie de acordo com a sua condição de maturidade e de condição social, ou seja, o reconhecimento do professor em relação ao aluno tem que perpassar por um reconhecimento que não é só cognitivo, né? Se o aluno está maduro ou não para aprender um determinado conteúdo, mas também a partir da condição do aluno, da condição social do aluno, do mundo que ele vive concretamente, que nós sejamos, como professores, capazes de problematizar essa apropriação das técnicas, né? Então, as relações de escala, por exemplo, de aproximação, de distanciamento, de proporção, mas também da leitura e da vivência espacial que esse aluno faz naquele momento da sua vida e na condição que ele vive, né? Então, existem propostas dentro da cartografia escolar que problematizam um processo de desenvolvimento de uma alfabetização cartográfica que perpassa por uma apropriação técnica da representação do espaço, por exemplo, do alfabeto cartográfico, como eu represento as coisas com linhas, com pontos, com áreas, mas também que ele não abandone as diferentes linguagens possíveis de representação do espaço, né? Esse é um objetivo bastante amplo e nós estaremos neste módulo lançados a não atingir formalmente esse objetivo, mas a colocar como um horizonte essas questões que eu estou colocando e esse objetivo que eu estou colocando, que na minha leitura é ao longo de todo o processo de formação do professor de geografia, tá? O outro eixo é o eixo da prática com o recurso didático, que é a elaboração de uma maquete. Então, em princípio, nós pensamos, né, no coroamento dessa disciplina, um momento presencial em que a turma, dividida em pequenos grupos, produz um material didático, que é uma maquete com uma base do mapa físico do Brasil, né? E a gente vai construir as condições para que isso aconteça, para que isso se realize. A disciplina, então, com esses 3 grandes eixos, né? Ou seja, um processo de apropriação das técnicas de representação, processo de apropriação do mapeamento e um processo de apropriação de um recurso didático, ela permite que até o final desse caminho nós sejamos capazes de nos apropriar da cartografia como uma linguagem e como uma estratégia de representação do espaço e de leitura da cartografia como um espaço de representação das relações sociais, políticas e econômicas que produzem o mundo que nós vivemos, tá? Esse é o propósito da disciplina. Essa é a concepção da disciplina, que será construída coletivamente por mim, né, professora Cíntia, e pelos 5 tutores que trabalharão juntos nessa disciplina, cada um num polo, né? O professor Igor, a professora Renata, a professora Veridiana, a professora Camila e a professora Helena, né? As estratégias didáticas da disciplina, elas são basicamente a leitura dos textos, a apropriação, assistir alguns vídeos, alguns documentários, a estruturação de alguns pequenos tutoriais ou orientações para o trabalho prático e efetivamente os trabalhos práticos, né? Bom, sobre as leituras, nós apresentaremos um rol de textos técnicos e também teóricos para o trabalho com a disciplina, né? Ou seja, num primeiro momento, os textos
eles são uma porta de entrada para a reflexão em relação às questões que nós trabalharemos. Mas, ao mesmo tempo, eles também dão pistas, né, dessa aquisição técnica dos diferentes recursos da cartografia. Então, os textos, eles são consultivos, mas também reflexivos, né? E é claro que na medida em que a gente vai discutindo, vai dialogando, vários outros textos poderão surgir, como indicações, postagens, enfim. Inicialmente, são essas questões que eu quero apresentar para vocês, me colocar à disposição para o debate, para a construção, para sugestões e, enfim, e para todo e qualquer estudante desse curso de licenciatura que saiba que presencialmente, né, eu estou aqui no litoral norte, né, moro na cidade de Tramandaí, trabalho cotidianamente no campus litoral norte e todos serão atendidos presencialmente que porventura puderem estar por aqui, né? É um convite e um pouco, enfim, talvez inviável para muitos, né? Um pouco não, mas que vocês saibam que presencialmente estamos aqui e que todos aqueles que por aqui chegarão também serão atendidos. Um abraço a todos e a todas, desejo uma ótima disciplina e vou gravar um pequeno vídeo depois para falar um pouco da nosso primeiro encontro, nossa primeira aula e o primeiro desafio que nós teremos juntos. Muito obrigada e é isso aí. Vamos que vamos.